Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Tom Coller e estou aqui para falar com vocês hoje sobre estava exausto e acabei não sendo um bom pai, uma boa mãe para o meu filho. Se isso aconteceu com você, fica nesse vídeo que hoje você vai ter dicas e maneiras de diferenciar o seu comportamento, de encontrar seu comportamento e mudar a sua postura com seus filhos. Se você acha que nenhum disso aqui acontece com você, não precisa ficar, que esse vídeo não é para você. Esse vídeo aqui é para quem precisa realmente mudar o comportamento seu com seus filhos, certo, gente? Vamos lá falar um pouquinho sobre isso aqui no dia de hoje. Mais um vídeo do canal. E antes que eu esqueça, já deixa o seu like, já compartilha com os amigos e se inscreve aqui no nosso canal para a gente sempre trocar ideias e você ter informações de outros vídeos que a gente vai postando por aqui sobre educação parental, sobre carga mental feminina e masculina e uma vida mais leve. Vamos embora então, gente? Vamos lá. Por estar exausto, eu gritei com meu filho. Por estar exausto, eu não vi uma necessidade básica que o meu filho tinha e eu a não atendi. Por estar exausto, não tive tempo de brincar com meu filho. Por estar exausto, eu não tinha forças e nem coragem, nem ânimo para mudar uma relação, um momento de briga entre meus filhos, por exemplo. Essas frases são muito comuns e muito recorrentes na vida de qualquer pai. Porque pai e mãe, vamos dizer assim, a gente está sempre ocupado em executar inúmeras tarefas. Principalmente as mães, que além de trabalhar fora ou trabalhar em casa, geralmente tem uma atividade profissional e geralmente tem que cuidar da casa em maior número de horas que os homens. E é com você, mulher, que eu quero falar mais hoje especificamente sobre toda essa coisa de você estar exausta e acabar sendo um pouco agressiva com suas palavras, ou às vezes soltar uma palmada no seu filho, dar um puxão de orelha, colocar de castigo, fazendo com que a educação deles esteja em desacordo daquilo com que você busca como pais, certo, gente? Além disso, meus amores, eu quero dizer para vocês assim, ó, transformar, mudar, dá trabalho. Você está pronto para se transformar? Você está pronto para assumir esse novo trabalho de ser uma pessoa diferente? Olha, se você diz que não está pronto, tá tudo bem. Mas se você quer mudar, saiba, você vai trabalhar um pouquinho a mais no começo, mas dali na frente você vai ter uma vida mais leve. Você vai precisar trabalhar menos, você vai precisar argumentar menos, você vai precisar se preocupar menos. E mais um monte de outros menos que nem cabe aqui nesse vídeo. Mas existem sim maneiras de você coordenar melhor todas as suas atividades do lar, tudo que você precisa fazer e praticar uma educação mais consciente com os seus filhos, sabe, gente? É isso que acontece. Geralmente nós adultos caminhamos em 3 tipos básicos de educação. A gente geralmente é muito rígido, ou nós somos permissivos demais, permissivo é aquela coisa da liberdade excessiva, ou então a gente consegue praticar um pouco de educação consciente. Eu acredito que nenhum pai e mãe sejam só rígidos, sejam só permissivos e não só tão assertivos como a gente coloca por aqui. A rigidez ela está muito ligada naquele controle excessivo, né? A permissividade está ali falando sobre os sem limites. Faz o que você quer, tá tudo bem, realiza aí, escolhe o que você quer fazer da sua vida e a criança perde um pouco do que é certo, o que é errado, perde essa noção do que é certo e o que é errado. E tem a educação muito consciente, onde a gente vai trabalhar muito forte, que as crianças são seres do mesmo padrão que o nosso, nós não somos autoridades máximas, eles vão participar das mesmas regras que nós, vão ter as mesmas opiniões que nós e assim por diante. A gente coloca as crianças e os adultos no mesmo patamar. Essa é uma maneira de educar consciente que a gente encontra por aqui. Mas no vídeo de hoje a gente está falando também sobre como a gente perde a cabeça e acaba punindo, acaba sendo um pouco mais grosseiro, acaba dando um berro e fazendo qualquer coisa desse tipo com os nossos filhos, não é, gente? Então, geralmente isso acontece pela nossa exaustão. Para isso, eu quero conversar com vocês aqui se vocês sabem aonde vocês estão mais cansadas, aonde está vindo o maior estresse da vida de vocês. Vocês conseguem identificar da onde está vindo tudo isso? Se sim,
É do meu trabalho? É da falta de comprometimento do meu marido? É da falta de educação do meu filho? São os problemas da escola? Ou se é tudo isso? Não importa. Há sempre uma saída para a gente encontrar leveza nas relações e conseguir educar conscientemente nossos filhos. A gente explode, é natural a gente explodir. A gente vai explodir inúmeras vezes. O que não pode é a gente colocar para fora, ser agressivo e ser deseducado, deselegante com as pessoas, mas principalmente com os nossos filhos. Os traumas das crianças acontecem geralmente do 0 aos 7 anos. Não que traumas podem acontecer até o resto da vida, mas quer dizer que os traumas mais impactantes para a vida de um ser humano acontece entre os 0 e os 7 anos, onde o momento do lóbulo frontal aqui está em muito desenvolvimento. Esse lóbulo frontal vai se desenvolver até os 25 anos, mas na primeira infância é onde ele está recebendo as primeiras informações, né? A primeira impressão não é que fica, geralmente é assim, é nesse momento que o lóbulo central está absorvendo tudo que está em volta, dramas, felicidades, alegrias, tensões, medos e assim por diante. E é isso que você causa no seu filho quando você tem um comportamento mais agressivo, como de uma punição de uma palmada, como uma punição de um berro, como um puxão de orelha. E a gente vai falar um pouquinho antes, o que dá para fazer antes disso tudo acontecer. Para isso, eu vou mergulhar um pouquinho aqui numa situação onde o seu dia a dia esteja muito sobrecarregado. E a gente precisa aliviar um pouco esse dia a dia para que você não dê essas explosões que a gente está comentando aqui. Primeiro de tudo, você tem uma lista de tudo que você tem que fazer? Se você não tem essa lista do que você tem que fazer, é claro que a sua cabeça vai ter que trabalhar muito mais, porque toda hora ela vai lembrar de uma coisa e está o tempo todo trabalhando. Quando você coloca num papel tudo que é preciso ser feito durante o seu dia, você consegue organizar as prioridades do que você precisa fazer. Porque, gente, nós, pais e pais participativos, principalmente vocês, mães, vocês têm tarefas para fazer. Se começar às 0 horas do dia, vai acabar nas 24 horas do dia e vai sobrar para o dia seguinte, porque não acaba. O trabalho no lar, ele é infinito. É infinito e não a gente querer acabar com esse trabalho. O que a gente pode fazer? A gente conseguir a colaboração de mais pessoas na nossa casa e conseguir também fazer com que essa colaboração não seja uma ajuda, e sim alguém assumindo uma responsabilidade para que você não precise pensar, se preocupar e falar muito. No outro vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, eu falei de maneiras para aliviar a sobrecarga e colocar pessoas para trabalharem junto. Falo também em outro vídeo ainda sobre de 5 maneiras de você aliviar a sua carga mental. Em outro terceiro vídeo eu falei ainda poucos dias atrás o quanto pedir é estressante. Se você tem esses vídeos aí, eu vou deixar aqui o link para você, você vai pegando e esses links estão aí e a gente pode falar. Além disso, meus amigos, minhas amigas, nós estamos falando aqui sobre tudo que acontece com a gente antes de explodir. Ninguém vai do 0 a 100 em 5 minutos. As pessoas vão do 0 a 100 em um dia, 2, no dia que você acordou mal-humorada, e aí aquilo você vai aumentando, você percebeu que você recebeu uma mensagem não tão boa do tua amiga, o teu chefe está te cobrando, e isso e aquilo vai acontecendo. De repente, você coloca tudo para fora, e quem paga esse pato geralmente são os nossos filhos. Mas, como eu estava dizendo, isso não acontece de uma hora para outra. Isso é um processo. Vocês começaram a ficar irritados ontem, antes de ontem talvez, ou ao acordar de manhã e agora à tarde estão pé da vidas. Acontece que esse de 0 a 100 na irritação, ele não se faz rapidamente assim. Você deve estar acumulando algum outro estresse. E o teu corpo já está sentindo isso. Porque eu tenho certeza que quando você está dessa maneira, você também já não dormiu bem, você já acordou de mau humor, você já teve uma diferença no apetite, e você não está com vontade de sorrir, não está com vontade de ver o dia com alegria, como pode acontecer em outras ocasiões. Mas a gente precisa mudar um pouquinho isso. Se você tem uma lista acordando do que tem que fazer, se você está sob pressão do seu chefe, se você não consegue mais lidar com o mau comportamento do seu marido, por exemplo, o que a gente pode fazer para que isso não
ocupe muito a sua mente, não deixe você estressada, cansada, desanimada. Primeiro de tudo, é muito mais sobre... não é sobre você, né, na verdade, tudo isso. Isso é tudo sobre as pessoas que estão em volta de você. O estresse, ele vem do seu chefe, da cobrança dele, das buscas dele, da ânsia dele de querer alguma coisa. Nem sempre essa busca é sua e você está assumindo a busca dele. Então vamos começar a analisar o que é seu dentro dessa situação e o que é realmente da empresa, do seu chefe e daquilo. Mas então, se eu não for dedicado assim, se eu não cumprir esses prazos, eu vou ser despedida. Mas então, você vai ser despedida ou você quer tomar remédios antidepressivos, você quer dormir mal à noite? Vamos encontrar um equilíbrio para isso? Vamos fazer uma reunião com esse chefe, vamos conversar com esse chefe para entender as suas demandas e o seu tempo de execução desses trabalhos? Né? Vamos tentar chegar nesse ponto comum para que isso resolva? O mau comportamento do meu marido. Do meu marido. Gente, nunca é sobre vocês. Geralmente o estresse ele vem de fora. E vocês é quem aceitam. Ou melhor, nós é quem aceitamos. É uma situação mais resolvida, é uma situação mal resolvida, é um mau comportamento do marido e assim por diante. Hoje eu estou colocando esse aqui como exemplos, mas a gente tem inúmeros exemplos de estresse que podem acontecer. Saúde na família e assim por diante. Quase todas as vezes não é sobre você, é sobre uma situação externa e às vezes fora do seu controle. Porque muitas vezes o que está sob nosso controle e está nos estressando, a gente resolve, a gente busca resolver. O ruim é quando tem coisas que não estão sob o nosso comando. E a gente precisa esperar o tempo passar, a gente precisa estudar a situação, precisa olhar a situação com calma e assim por diante. Mas falando um pouquinho mais sobre isso, quero lhe passar algumas dicas aqui do que acontece com você antes disso tudo acontecer. Então a gente estava falando do seu marido, que de repente ele não está se comportando como você gostaria, ele não está colaborando com as tarefas do lar. Pega o vídeo que a gente colocou aqui sobre comportamentos dos maridos, como pedir, como delegar e 5 maneiras de reduzir a carga mental. Além disso, se você conversar com ele, explicando como você está se sentindo, já é um bom caminho para você conseguir essa mudança no comportamento dele. Levar essa lista de tudo que você está fazendo, conversar com ele sobre o que você está fazendo, e está muito pesado para você, e você precisa da colaboração dele, e assim por diante. Mas mais que isso, deixa eu perguntar aqui para vocês, se na sua infância você tomou palmada? Você tomou castigos, gritos, o que mais? Você passou por situações de estresse, chantagem, manipulação e você ficou isolado em algumas vezes? Como forma de você agir, como você precisava agir para ser aceito em uma certa situação? E não é muito mais fácil também a gente passar a agir dessa maneira, porque dessa maneira você sabe fazer? É muito mais fácil a gente dar um berro, gritar, pôr de castigo e às vezes uma palmada, porque foi assim que a gente aprendeu e a gente sabe que assim funciona. Sim, gente, a punição funciona na educação dos filhos. Ela funciona. Mas como é que isso vai trazer para sua criança situações onde ela vai sentir medo, dor, tensão, preocupação, vão ligar os alertas. Vamos dar um exemplo aqui para você muito claro, que nem é sobre educação infantil, mas vale muito a pena. Você está num banco, ali na fila do caixa automático, e de repente aquela moça que fica atendendo as pessoas e dando informações, ela está atendendo um senhor que está muito nervoso. Esse senhor começa a berrar no lugar. Não te dá um frio na barriga? Não te dá uma sensação ruim? Não te dá uma falta de arzinho assim, meu Deus, que situação ruim? É mais ou menos isso toda vez que você berra com o seu filho que ele sente. E aí eu te pergunto, essa situação, esse sentimento que ele está carregando é um sentimento bom? E quando falam de palmada, de um medo de uma surra, de um medo de uma agressão física e assim por diante. Só que essa maneira foi como a gente aprendeu. E é muito mais fácil educar dessa maneira do que outras. Como, por exemplo, a maneira consciente, onde você tem que sentar, ajoelhar, conversar, entender o que a criança sente, querer saber o que ela está pensando e assim por diante. Só que no longo prazo isso fica muito mais fácil e você cria pessoas mais preparadas para o mundo. Você cria pessoas mais dignas do mundo. Você cria crianças mais observadoras, atentas, responsáveis socialmente e educadas, como é o nosso grande objetivo. A educação tradicional ela é muito
ferrada, assim, né? E você tá nessa postura de você... A educação tradicional quer dizer que ela é muito ferrada no sentido de sempre tem obediência, submissão, controle, violência física e emocional, abuso de poder, pouco amor, geralmente o amor quando tem é muito condicionado a alguma coisa, tem tensão, dor, medo, agressividade. E uma educação mais consciente ou positiva, assim como você quiser chamar, tem igual valor e dignidade de adultos e crianças, né? A gente consegue também colocar aquelas coisas de você aprender com os erros das crianças. A criança é muito mais compreendida, ela tem seu sentimento muito mais validado. O respeito é mútuo. Não há autoridade máxima como na educação tradicional. Eu falei, você me ouve, você me obedece, né? Tem a leveza da educação, tem um apego seguro e assim mais. Além de tudo, cara, a educação tradicional, ela tem um ponto muito negativo que está centrado na necessidade do adulto. Enquanto que a educação consciente, ela está centrada nas relações. Pai e filho, mãe, professores, alunos, tias, sobrinhos. Mas tias, sobrinhos também? Eu quero dizer assim, gente, quando a gente passa a educar melhor os nossos filhos com a educação consciente, acaba que o meu sobrinho também vai ser beneficiado. Né? Não é só meu filho. As suas relações mudam completamente. E engraçado que a gente às vezes quer que as crianças mudem. E quem precisa mudar somos nós. Porque nós somos a referência. Nós somos o guia. O nosso cérebro é maduro, não o da criança. Então a gente precisa transformar isso. Mas você estava falando aqui do vídeo de hoje que a gente está sob um estresse, cansado, não sei o que, e de repente vem o grito. Bah! Você pôs pra fora. Você tá aliviado. 5 minutos depois você está arrependido porque você vê seu filho triste, apático, por causa do berro. Isso é muito difícil para pais que têm essa intenção de criar crianças de maneira mais consciente. Porque vem a culpa, né? A culpa vem consequentemente disso. Mas, gente, é que nós sempre fomos ensinados dessa maneira. E é muito difícil quebrar esse ciclo, né? E aí eu preciso perguntar para vocês, nesse momento de estresse, como é que você lida com o que você sente? Como é que você lida com os seus erros? Como é que você entende que está a sua autoestima? Né? Como que você lida com os seus conflitos? Como você reage? Por que você reage automaticamente a muita coisa? Né? Criança não tem querer. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Enquanto estiver na minha casa, sou eu quem mando. Sabe, gente, é muito mais fácil fazer assim. E que traumas a gente vai gerar nas crianças? Que traumas? Gigantescos, né? Como eu falei aqui, dor, medo, essas coisas na repetição ao longo dos anos fazem crianças menos seguras, com uma autoestima baixa, precisando e necessitando da aprovação dos outros, vivendo com ansiedade, depressão e assim por diante. Mas meus pais faziam isso e eu não tenho essa coisa. Olha, a gente precisa mudar, entender que o mundo hoje está muito diferente. Ansiedade, depressão, essas coisas estão muito mais em voga porque a internet chegou e os comportamentos mudaram muito. Seu pai, quando estava estressado antigamente, ele pegava um machado e ia lenhar para passar o estresse. Hoje as crianças estão estressadas e vão para frente do computador. Então o comportamento da sociedade mudou muito. A gente precisa se adaptar também. E nesse momento que você está muito estressado, muito cansado, estressado, que você já conseguiu identificar que você está assim, que é o mais importante, é você saber identificar quando você está assim, acolha seu impulso inicial, sabe? Meu filho fez uma coisa errada, cara, ele fez uma coisa errada e já vou... Calma. A gente precisa entender que tem que a gente mudar o nosso impulso inicial. Nunca faça nada por impulso muito aguerrido no primeiro momento. Pense, calma. Reconheça que você, ao fazer isso, pode cometer um abuso de poder porque está berrando, porque você é o pai, você pode... Blá, blá, blá. Convide mais a criança a pensar em soluções juntos com você. E você pode se perguntar também qual a necessidade básica da criança que não está sendo atendida nesse momento. O que está levando ela a fazer birra?
Sempre, toda birra vem de uma necessidade básica de uma criança não atendida. Ah, mas a necessidade básica dele era comer chocolate antes do almoço. Sim, para ele era a necessidade básica da vida dele comer aquele chocolate que ele precisava muito. Agora você gritar que ele não pode, que não pode, que não vai, vai trazer uma solução para o problema? Não. Mas se você conversar assim, meu filho, imagino como esteja com vontade de comer esse chocolate, porque realmente ele é muito delicioso, né? Mas agora, antes do almoço, não é da nossa regra aqui na nossa casa comer sobremesas antes do almoço, e sim depois do almoço. Então, depois do almoço, você pode comer a sua sobremesa. Ah, ele vai cair no choro? Vai cair no choro, não tem problema. Esse processo de mudança da gente buscar, ele é longo e não é rápido. Se você agacha, pega essa criança no colo e diz para ela assim: eu sei que está dolorido para você, mas eu estou aqui. E depois do almoço, nós vamos comer essa sobremesa juntos. Sabe? É muito diferente de você soltar um berro com ele. Alguma habilidade nesse momento você já vai estar ensinando para a criança, que é lidar com a frustração dela, e assim como outras, né? A gente precisa saber muitas coisas, gente, que a criança precisa assim, de um apego seguro, ela precisa estar tocar, ser abraçada, ter um lugar seguro para ficar, mesmo no momento de crise emocional dela. Elas são muito dependentes e geralmente elas são impulsivas, chorar rápido, elas não vão indicando que vão chorar. De repente, tirei a sobremesa da mão dela que ela pegou da gaveta, mesmo sendo muito educado, falando que não podia, o choro vem. Elas são muito, depende da idade de criança ainda, elas são muito sensoriais, elas precisam pegar, precisam sentir cheirinho, precisam encostar a mão, precisam colocar o ouvido, precisam bater, né? Porque ela não tem ainda muito sistema inibitório, o que não pode, ela não tem muita essa regulação mental do que é certo e o que é errado, né? E elas também não têm noção do tempo, e aí acaba chorando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e 5 minutos. Você precisa coordenar essa situação, porque o seu cérebro é o cérebro racional, e não um cérebro ainda imaturo de uma criança, né? Então você tem esse controle. Mas então como é que eu faço para não explodir? Gente, eu não tenho paciência, Tom. Não adianta, eu sou muito impaciente. Eu vou te perguntar o seguinte: o que você quer, o que você acha que pode funcionar muito para a sua família, para o bem da sua família, para o bem de vocês? Eu não fazer isso. Concorda comigo? Isso não é para o bem da família? Você não ter paciência é algo que pode ser trabalhado? Você consegue desenvolver um pouco mais de paciência? Eu lhe garanto que se você procurar, estudar, buscar, você consegue sim. Não seja você mais uma pessoa cúmplice da maneira educacional que você recebeu de seus pais, que você acredita que não seja tão positiva. Assim como eu levei surra na infância, demais, de varinha, de chinelo, de ficar de castigo, vários tipos de punições que você pode imaginar, eu vou dizer para você assim, minha mãe foi uma pessoa sensacional. Ela entregou o melhor que ela tinha para a minha educação. Ao mesmo tempo, atualmente, eu vejo que ela fez isso porque era o que ela tinha de conhecimento. Eu não posso fazer isso, porque eu estou aqui adquirindo conhecimento sobre educação parental, sabendo o que é melhor para as crianças. E não estou falando de um achismo. Isso é neurociência, gente. Isso tem explicação fundamentada cientificamente. Não é um livro que disse isso. São mais de 30. São mais de 50, são mais de 100. Não é o Tom que está isso aqui para vocês. O Tom só leu e está trazendo aqui, transcrevendo para vocês o que ele aprendeu. Mas, na verdade, está tudo muito ligado para o bem da família. Se a gente vai buscar o bem da família, a gente começa a entender o que a gente precisa mudar. E não é esperar que os filhos mudem sem a gente mudar. A gente coloca a culpa nos filhos e diz, mas a culpa dele é muito ruim, ele não vê isso. Mas o que você está fazendo para que ele continue se comportando assim? Se está fazendo alguma coisa, você está estudando, você está buscando, você está querendo aprender, você está querendo se transformar, né? Eu já levo ele no psicólogo. Ok. E com você? O que é que você está fazendo com você? Né? Por isso eu queria falar muito aqui sobre a autoconsciência que nós temos, né? Vamos encontrar os nossos gatilhos que fazem com que a gente põe para fora.
Geralmente os gatilhos que nós temos estão relacionados ao trabalho, está relacionado a um comportamento com o marido, está relacionado a um mau comportamento do filho, que nem sempre é mau comportamento, porque uma criança de 2 anos nem sabe o que é mau, o que é bom, então ela está se comportando, por exemplo. Né? As coisas que... Onde estão os seus gatilhos que te fazem mais ficar irritada, estressada e sobre uma grande exaustão mental? Depois disso, ouça também como é que seu corpo vai dizer para você, porque o seu corpo vai mostrar reações. Ele vai dizer para você, olha, sabe aquela coisa que eu falei do banco agora há pouco? Que você sentiu um frio na barriga? Aquilo também vem com você um pouquinho antes, milésimos, centésimos de segundo antes de você dar o pá, o berro. Você pode confessar para você mesmo que você sabe que você vai surtar. Não vejo, Tom. Você sabe que você vai surtar. Você só está esperando o momento. Às vezes é tão rápido que você não percebe, mas você sabe que você vai surtar. Você já sabe. Você consegue dar essa ok para mim, nessa forma aqui? Você já sabe o que você vai surtar. Né? E por isso que você precisa ouvir o seu corpo. O seu corpo vai mostrar para você antes de você surtar. Cara, tá muito foda aqui. Saia de perto. Saia de perto. Vai para um quarto. Eu preciso de um tempo. Eu já volto. Vai respirar. Sabe? Eu peço para meus filhos me ajudarem nisso. E eu falo assim, filhos, quando vocês verem que eu tô ficando muito irritado, me avise, porque às vezes eu não quero gritar com vocês, não quero berrar com vocês, não quero tomar uma atitude muito radical com vocês, meus filhos. Aí o Pedro chega pra mim assim, pai, você tá ficando com aquele olho fechado assim. Deu sério, filho? Tô. Deu já um sinal pra eu, cara, sair de perto das crianças. Então dá um tempo, a gente precisa dar um tempo aqui, filho. Precisa dar um tempo aqui. Uma coisa que acontece. Acolha essa reação que você tem e redirecione. Por exemplo, se eu tô muito irritado, tô muito, eu vou soltar. Cara, direciona pra outra coisa. Eu vou ver televisão. Eu vou tomar banho. Eu vou gritar no travesseiro. Redirecione, não fique aquilo esperando você pulsar. Se você está num ambiente que vai ser propício para você gritar e berrar, saia daquele ambiente. Saia. Silencie esse impulso quando você sai. Quando você sai, você dá uma silenciada nisso aí que você está sentindo. E aí, importante também, gente, haja e não reaja. Agir em sair do local é melhor do que reagir a uma ofensa, a um impulso de uma grita, de alguma coisa assim. E não fique achando que isso vai acabar rápido. Você vai precisar repetir, até você ficar muito bom nisso. Isso não acaba rápido. Isso demora. Isso não é de um dia para a noite. Isso é treino. Como todo atleta que precisa de alta performance na sua competição, para suas competições, que precisa treinar, você como um pai de alta performance também tem que treinar. E se dedicar a esse tema para você mudar um pouquinho a sua atitude como mãe, como pai, como cuidador em geral. Pessoal, com essas dicas aqui você consegue traçar exatamente o que você pode mapear do seu comportamento e se transformar. Existem outros vídeos que eu trago aqui no canal que falam sobre como lidar com a culpa, como segurar um pouquinho esse desejo, essa coisa de mandar os maridos fazer as coisas, porque você acaba se sobrecarregando com isso. 5 dicas para liberar a carga mental e mais um monte. Então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com as pessoas e escreve comentários pra gente aqui do que você quer ver aqui que o Tom aborde com vocês. Estou no Instagram também com o Papai em Dobro, vá até lá, que lá também coloco várias dicas para vocês e conversas que nós temos com lives e outros tipos de assunto para a educação parental, para alívio da carga mental e para mais um monte de assunto. Tá bom, gente? Obrigado por mais esse vídeo. Estamos juntos. Fique aí.